Um, dois, três. Gravando! Aí! Agora sim, né? Tá aqui, ó, caderninho. Não sei se dá para ver aí, tá meio. Tá bastante rabiscado, né? Mas tem coisas boas aqui que o Senhor está dando para nós. Então vamos lá. Quem achou aí Mateus 25? Amém. Capítulo 1, a gente vai começar a introduzir. O Kleber quer falar alguma coisa? Não, só que achei. Bom, no versículo 1, a gente vai introduzir aqui, finalizando sobre a avareza, que foi o ensinamento da última célula, que também já está lá no YouTube, tá bom? Para quem ainda não assistiu ou ouviu, a gente vai contar essa parábola para finalizar sobre a avareza. Então, o Rô é do primeiro, perdão, 25, do 14 ao 28. Do 14 ao 28. Ótimo, pode ler? Pode. O sermão continua. A parábola dos 10 talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou os seus bens. 15. E a deu 5 talentos, e a outro 1, e a cada um, segundo a sua capacidade, ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido o que recebera 5 talentos, negociou com ele e granjeou outros 5 talentos. 17. Da mesma forma, o que recebeu 2, granjeou também outros 2. 18. Mas o que recebeu 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. 19. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. 20. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5, também que granjeei com eles. 21. E o Senhor lhe disse: Bem estás, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2. 23. E disse-lhe o seu senhor: Bem estás, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalha. Até aqui? Até o 24? Até o 28, Rô. Que semeia onde, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. 25. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. 26. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: Mal e negligente servo, sabe que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias não ter dado o meu dinheiro aos banqueiros? Quando eu viesse, receberia o meu com juros? 28. Traí-lhe, tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. 28, né? Vinte e nove. Tá fechado seu fone. Até o 30. Pode finalizar até o 30. Ô, Rô, Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado.
Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. Obrigado, Rô. É porque eu acho que eu não tinha percebido aqui, mas é até o 30. Amém. Bom, aqui nós vamos encerrar a questão da avareza, tá? Essa parábola é bem conhecida, já é bem, de fato, interpretada por várias ministrações, mas a gente não pode. A Amanda colocou essa atenção na última quinta-feira, para que a gente pudesse falar um pouco sobre essa parábola, justamente porque essa parábola ela nos traz a evidência do que o Senhor irá fazer com aqueles que possuem os talentos. Né? Os talentos, na verdade, não é um talento que você tem um dom. Não é aquilo... Talentos aqui, nessa época, era com relação a quantias, tá? A quantias que eram distribuídas ali no meio daquele povo durante aquela época. Eu não vou agora frisar quantos talentos que valem em valores de reais para vocês aqui, que não é o nosso foco, tá? Mas depois, quem quiser ter curiosidade, eu falo, tá bom? Mas assim, o que esse texto nos traz, a princípio, é que sobre a avareza, nós precisamos entender que, na medida em que nós decidimos mudar, na verdade, a forma com que nós lidamos com a questão da avareza, a gente precisa entender que nós iremos ser cobrados por isso. Nós iremos ser cobrados por quem? Aqui diz que Deus, na verdade, o Senhor ali, ele deu nas mãos daqueles homens esses valores, porque, de alguma forma, foram valores que eles recebiam ali para trabalhar, igual nós recebemos os nossos talentos, né, por a gente desenvolver um trabalho, né, dentro da nossa empresa, dentro de algum ambiente profissional, e aí você é abençoado por Deus, né, através do seu salário, ou através de algumas ofertas, ajudas, né, que seja, até mesmo ajuda do governo e tal. Então, desses valores, o Senhor vai nos orientar para que a gente possa seriamente saber o que nós vamos fazer com eles, para que a gente não seja repreendido por ele, porque ele vai cobrar aquilo que ele coloca na nossa mão. Né? Em tudo. Ele irá cobrar em tudo. E a avareza, ela está ligada também com relação ao dinheiro. Né? Não também tem outras coisas também com relação à avareza, né? Mas em si aqui, ele irá cobrar no final das contas. Irá ter um momento em que Deus não virá mais como advogado, né? Ali resolver a sua causa, mas ele virá como juiz, ele vai dar a sentença final daquilo que você fez. Mas até um certo momento, ele ainda está como advogado. Então, ele pode advogar a sua causa perante quem? Perante nós mesmos, porque, na verdade, ele não tem que... não é um confronto com o inimigo. Não isso, por quê? Porque o confronto é com nós mesmos, para que a gente seja liberto desse pecado, né? Então, Deus quer nos ajudar a gente a se libertar da prática pecaminosa. Porque o pecado, ele nasceu lá no início da humanidade. A gente sabe disso. Então, ele vem se alastrando, né, de várias formas. E a questão da avareza, ela está relacionada a algo sobre a individualidade do ser humano. A individualidade de querer só para ele. Então, aqui é um exemplo vivo daquilo que hoje nós vivemos num mundo assim, aonde nós ganhamos por trabalhar, né, de alguma forma,
Eu estou falando de uma forma honesta, né? Porque nem aquele que talvez, né, pensa que trabalhar de alguma forma desonesta, o que ele está recebendo vai prosperar. Na verdade, ele está trazendo a iniquidade sobre a vida dele, e quem anda na iniquidade não tem prosperidade. Então, vamos entender uma coisa. A parábola desses talentos, a primeira narrativa é que Deus vai conferir tudo que ele nos dá. Tantos os dons, as virtudes que nós entregamos a partir de nós, né, que a gente guarda para nós. Por exemplo, você tem um dom, você tem aí uma virtude na sua vida, que você fala assim, poxa, eu tenho uma habilidade sobre isso, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui uma virtude, por exemplo, a Amanda. A Amanda, ela tem uma virtude que ela tem uma energia, uma força enérgica dela de desenvolvimento, para que onde ela estiver, ela impacta com alegria, com a energia que ela tem. Nem todo mundo é assim. Então, se ela deixar de levar isso para as pessoas, ela está sendo avarenta com relação ao dom que Deus deu para ela. Então, comece a perceber o dom que Deus te deu, aquilo que você tem habilidade, aquilo que para você não é tão difícil de expressar na frente das pessoas. Mas quando eu guardo isso para mim, eu estou sendo avarento com os dons e virtudes que Deus nos deu. Então a parábola vai tratar sobre isso, não só de dinheiro, mas também sobre aquilo que Deus nos dá. Amém? Estão me ouvindo? Amém. 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 Ok. Então, ele vai conferir isso. Então, para que a gente possa fazer um mundo melhor, concorda comigo que isso não pode ficar debaixo da terra? Não pode ficar, no caso aqui, né, vamos interpretar, isso não pode ficar guardado, escondido. Vocês concordam com isso? Amém? Isso tem que ser, de alguma forma, multiplicado, porque os dons, as virtudes que nós temos, elas podem impactar as pessoas. Elas podem fazer com que as pessoas também sejam transformadas por essas virtudes. E quando a gente consegue, através, claro, de Deus, transformar as pessoas com aquilo de melhor que nós temos, o céu já está em festa, porque nós estamos colocando a multiplicação sobre os talentos, né, que Deus nos deu. E não fazer com aquele que só tinha um talento e guardou, porque as pessoas ficam tão reprimidas, tão limitantes, talvez elas não enxergam o que elas têm de melhor e acham que, fulano tem melhor do que eu, então eu vou ficar na minha, não vou fazer, porque já existe alguém que está fazendo. Não, a gente não pode pensar assim, porque somos totalmente diferentes de uns dos outros, necessidades diferentes. Então, todos nós precisamos demonstrar o que nós temos de melhor. Talvez você aqui pense assim, mas eu não tenho tanta coisa assim, mas comece a pensar pelo menos uma coisa que você tem de bom. Uma coisa que você olha para você e fala assim, não, isso eu tenho de bom. Então, isso que você começa a entender é os seus talentos, é aquilo que Deus está colocando sobre a sua vida, não só na forma de dinheiro, né, mas de não ser avarento na forma de retribuição, mas também por aquilo que ele já te deu. Porque se você demonstra os teus talentos, os teus dons, as tuas virtudes, a tua essência, você vai ser recompensado por isso. Para você ainda caminhar sobre eles.
Mas se você deixar isso escondido, você não será recompensado, como diz a parábola dos talentos. Aquele que só tinha um escondeu. E aí ele ficou com medo do Senhor, ele ficou com medo da cobrança que vinha sobre ele, porque se eu perder esse um talento que eu tenho, eu não vou ter nada. Mas não era isso que Deus queria, porque se você analisar essa parábola, todo aquele que levou o talento, colocou ele para fora, né, de alguma forma, aplicou ele em alguma situação, Deus dobrou, Deus multiplicou. Então a questão aqui é que o medo faz com que nós não multiplicamos. A parábola é sobre a forma e estratégia de nós obedecermos a Deus com aquilo que Ele nos dá, para que a gente não seja avarento, porque a avareza nos traz destruição, nos traz medo de multiplicar. Então, o significado para que você não seja, como a gente vem aprendendo, em alguma situação da sua vida, é que quando você tem medo de dar algo, você está deixando que a avareza domine o seu coração. Mas o que é esse dar algo? Algo que Deus permite você dar de acordo com as suas condições. Porque Paulo vai dizer sobre ofertas, né, com generosidade, que a gente dê com coração generoso em cima daquilo que nós ganhamos, daquilo que vem para nós, porque Deus que nos dá. Entendeu? Se você não for generoso, não vai adiantar nem o que você está dando. Então, de acordo com os nossos ganhos, nós podemos fazer com que isso seja multiplicado. E quem vai multiplicar isso não é eu, é Deus. É Deus que vai multiplicar, porque Ele que multiplica tudo na nossa vida. Ele que tem aí o poder de multiplicar. A gente só tem que não ter medo de levar isso diante dele e começar a retribuir aquilo que ele já retribuiu em nós. Então vamos pensar muito e analisar sobre a questão de não sermos avarentos em tudo. Você pode ajudar uma pessoa com dificuldades. Você vê que você pode ajudar e não ajuda, você está sendo um avarento. E aí já desemboca outros pecados. Então, a ideia é que você seja como esses dois primeiros que pegaram seus talentos e multiplicaram eles. E Deus os concedeu bênção. Porque ele vai falar que eles foram fiéis aos talentos. Quando nós somos fiéis ao que nós recebemos com Deus, Ele abençoa. E a fidelidade é algo tão relacionado à intimidade com Deus, que se você parar para pensar e analisar o quanto de nós temos sido infiéis com Deus naquilo que Ele nos dá. Todos os dias. Então, precisamos fazer a nossa parte com pensamento focado naquilo que Deus já colocou sobre a minha vida, para que eu seja ali um instrumento de multiplicação. Porque se eu multiplico, eu deixo de lado, totalmente de lado, o pecado da avareza. Amém? Amém. Amém. Alguém quer falar sobre esse tema? Quer dar alguma opinião?
Não? Todo mundo aí com seu caderninho? Todos entenderam? Entenderam? Fala amém, fala beleza, entendi. Amém. Amém. Legal. Show de bola. Então vamos lá. E último, só para fechar. No final dessa parábola, Deus ainda fala que aquele que não for fiel com os talentos que ele dá, ele vai tirar até aquilo que ele não possui. Isso é forte, isso é muito intenso. Ele tira até aquilo que você não possui. Então, é decorrência de uma desobediência, de uma avareza muito profunda com relação ao que Deus nos dá. Beleza? Bom, entrando aqui agora sobre o pecado da mentira. Esse aí, precisamos de umas 10 aulas. Então, eu gostaria que vocês abrissem o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 8 ao 10. Quem puder abrir o livro de Colossenses. Galera. Colossenses. Aonde que está Colossenses? A Rô sabe. Novo Testamento, depois de Filipenses. Opa, depois de Filipenses, olha. Outra nós, ó. E aí, vamos lá para o capítulo 3. Capítulo 3. 1983. Colossenses, capítulo 3. Pode falar? Versículo 8 ao 10. Rô. Posso, claro. 3, 8, 10? Não, Mas 8 agora... ao 10. Tá. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes e da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. E vós vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ok. O que é mentir? O que é mentira para vocês aí? Me fala aí uma palavra. O que é mentira para você? Ocultar a verdade? Como que é, Rô? Mentira é ocultar a verdade? Ocultar a verdade, ok. Quem mais? Vou participar, galera. Dorme não. Pode ser também Não uma falar forma a de se dar verdade. bem? Negação, Jarlim tá falando. É isso aí, Jarlim. Bora participar. Quem mais? Inventar algo inexistente. Como que é? Inventar alguma coisa inexistente. Inventar alguma coisa. Pode Enganar, ser também uma forma de se dar bem, de levar vantagem. levar vantagem sobre as pessoas. Ok. Legal. Agora, pensar em si próprio. Agora é o seguinte, a pergunta que não quer calar. Será que alguém aqui nunca mentiu? Nunca, não existe isso. Eita! Se É falar igual que não, aquela já tá parte mentindo. lá do Jesus lá. A mulher foi pega em adultério. A Bruna quer falar ou ela quer cantar? Já baixou a mão. A mulher foi pega em adultério, aí o povo lá, tudo para dar umas pedrejadas na mulher, né? Porque era lei.
Aí chega Jesus e fala, ó, se vocês querem apredejar, beleza, mas antes de apredejar, seguinte, quem aqui nunca pecou? Então, começa a tirar. Aí, devagarinho, a galera foi colocando as pedras no chão, foram indo embora. Quer dizer, o pecado, ele foi, na verdade, um consumo da humanidade desde a sua existência. Então, Jesus já entrega de uma forma um exemplo tão genial, tão abrilhantante, sei lá como que diz, mostrando que nós somos pecadores. E o Ale está falando aí, né? A mentira tem muito a ver com medo. A criança já inicia sem maldade e intenção desde pequena. Aí nós temos que indicar o caminho correto. Sem dúvida. Sem dúvida, começa lá no seu início, como é na palavra. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está apenas colocando algumas situações para que a igreja de Colosso, né, aqui, ela não venha, de alguma forma, ser apta a continuar exercendo muitos pecados no meio deles. Ele está falando com o povo cristão, hein? Ele não está falando com pessoas que não reconhecem Jesus como Salvador, mas ele está falando com o povo que conhece. Ele fala que nós devemos abandonar todas essas práticas. E ele cita a mentira. Ele cita a mentira, que a mentira não deve fazer parte do nosso estilo de vida. Então, eu pergunto a você, existe mentira, níveis de mentira ou não? Como a gente gostava de brincar, não sei se é das suas épocas, mentira branca, não sei, alguma coisa assim, parecida. Não, até dizem, as pessoas dizem que tem a mentirinha do bem, sabe? Eu acho que mentira é mentira e acabou. Aí eu fico pensando assim, sabe, Rô? Será que a mentira foi criada por Deus? Porque se a gente for ler, a Bíblia vai falar que Deus criou todas as coisas. Mas a Bíblia vai falar que ele criou tudo aquilo que foi bom. E ele criou o homem e criou a mulher porque ele achou bom. Então, como a mentira, ela exatamente não foi criada por Deus, porque a mentira, na verdade, ela não traz benefício nenhum. A gente vai entender disso mais para frente. Mas quem criou a mentira foi o próprio Satanás. Lúcifer. Quando ele cai, um anjo caído, né, Lúcifer, o anjo de luz que tinha ali o louvor dentro da sua... Era uma virtude dele, né? O coral, aquela essência, ele já começa a aplicar, a distorcer a verdade, porque a verdade Deus criou. Então, qual que é o ao contrário de verdade? Mentira. Mentira. Então, já no jardim do Éden, Satanás, vai aplicar a distorção da verdade através da Eva e do Adão. Vai dizer qual que é a mentira que Satanás diz para Eva e para o Adão? Quem sabe aí? Olha aí, gente. A gente já falou disso aí, hein? Não entendi a sua pergunta. Qual foi a mentira que Satanás disse para Eva e para o Adão? Ele se interpretou de uma serpente. A mentira que poderia comer o fruto? Que eles poderiam comer, Mas por quê? Mas do mentira... fruto, que não ia acontecer nada com eles. Opa!
Ao Kleber aí. O que de fato ia acontecer? Kleber? Vamos lá, gente. Vasculha aí a Bíblia. Qual que era a sentença se comesse do fruto? Opa, Amanda diz aqui, a E morte. eles não morreriam? A morte? Morreria. Mas o que Satanás disse para Eva? Se ela comesse do fruto, ela ia ser... Ela ia saber... Ia ser igual a Deus. Ia conhecer a verdade, né? Tudo sobre. Ia abrir Então, os a primeira... olhos. Hã? Ia se abrir os olhos dela, né? Exatamente. Da sabedoria. Então, assim, a primeira mentira foi contada já no Jardim do Éden. Travou. Estão me escutando? Sim. Agora sim. Agora sim. É porque Agora caiu sim. aqui do meu computador, mas eu tenho o outro aqui e vamos que vamos. Então, é o seguinte. O que de fato Deus vai nos mostrar que a mentira não procede dele, mas sim a verdade. Porque a mentira foi criada por Satanás para distorcer a verdade de Deus. Então, toda vez que a gente, de alguma forma, tenta colocar a mentira para nos desculpar ou trazer benefício, nós estamos distorcendo a palavra de Deus, que é a verdade. Então, o apóstolo Paulo, ele vai interpretar da seguinte forma: a, 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 a mentira, dentro do Aurélio, só para vocês entenderem, ela tem o significado de falsidade, de ilusão, de não conter a verdade, de negar o conhecimento da verdade, né? Que a gente vai perceber isso já no início em Gênesis ali, né? Sobre Adão e Eva. Então, quando eu sei de uma verdade e eu não conto isso, é pecado. Quando eu sei sobre uma verdade e eu vejo, isso se torna mentira. Entende? Vocês estão me entendendo? Sim. Sim. Maravilha. Amém. Agora vocês estão me vendo aqui. Opa! Então, assim, eu não sei que... Deixa eu pegar aqui, alguém escreveu alguma coisa? Amanda que escreveu aqui, que o inimigo é tão sujo que coloca em nosso coração, através de setas, que ninguém saber, tá tudo bem. Se ninguém ver, tá tudo bem. Se eu vejo a mentira e não mostro o caminho da verdade, tá tudo bem. Ele é muito sujo. Certamente, o inimigo vai querer que nós escondemos a verdade, que nós omitimos a verdade. Essa é uma das estratégias de Satanás, porque a verdade diz na palavra que ela nos liberta, ela nos traz a luz. Então, é tão importante a gente entender que mentir é sinônimo de enganar.
Então, meus irmãos, a mentira, ela desencadeia vários outros pecados. Vários outros pecados. Ela, na verdade, a mentira é um dos primeiros pecados no qual a humanidade colocou em existência. Ela pegou ali aquilo que Satanás queria que eles absorvessem, e aí a mentira foi desencadeando, que hoje, por exemplo, vamos falar assim, o adultério, ele vem desencadeado de uma mentira. É ou não é? Então, a mentira, ela está lá na ponta, bem no início da situação. E não sei se vocês já ouviram falar que tem até o dia da mentira no calendário. É ou não é? Tô certo, errado? Sim. Qual o dia que é? 1º de abril. E aí, 1º de abril, você deu uma mentirinha? Como que foi? Você fala, hoje eu posso mentir. Até parece. Ai, ai. A Amanda está falando, e como o perdão é um mandamento, também confessar aos pecados. Pedir desculpa, pedir perdão, consertar também é um mandamento de Deus. Confessai os seus pecados e arrependei-vos, diz a palavra de Deus, certamente. É isso mesmo. É tudo desencadeado pela mentira. A mentira faz a gente ir ao erro. Mas, graças a Deus, a gente pode se consertar, amém? Amém. Amém. Então, esse dia da mentira, 1º de abril, só para ilustrar aqui, isso aí foi criado lá na França, em 1564. Olha, no século XV. Porque eles tinham lá os períodos de Ano Novo, e aí era de março a abril as festividades e fechava dia 1º de abril. E aí depois do calendário gregoriano, né, vamos falar assim, isso mudou. E aí o Ano Novo passou a ser no dia 1º de janeiro. Essas são informações mais eficazes e mais relutantes com relação a esse dia, né? Que até hoje as pessoas comemoram como o dia da mentira. Mas, na verdade, é porque quando deixou de ser a festividade na França, nos países da Europa, como virada de ano, que se festejava durante o mês de março até de abril, então, quando mudou o calendário, as pessoas que já estavam praticando o calendário novo, do ano novo, falavam para as pessoas, olha, esse calendário aí de vocês é mentiroso. E aí eles começaram a colocar essa cultura na humanidade, né? E isso vem se alastrando em anos e anos. Então, só para vocês entenderem que como que o homem ainda fica absorvendo umas coisas que não tem mais nexo, é tão óbvio para a gente entender que a virada do ano é a virada de 365 dias para um novo tempo de 365 dias. Mas ainda as pessoas cultivam o prazer de mentir, né? E é ruim, com certeza. Tem gente que usa e abusa, na verdade, dessa questão cultural do dia 1º de abril. Contam mentira que até, na verdade, acabam não tendo, vamos falar assim, consentimento do que está falando, tá? Então, só para vocês entenderem, depois vocês grifam lá em Gênesis 3, capítulo 1 ao 4, tá? Onde Satanás vai falar com Eva, tá? Então, a mentira nos traz ao erro e a consequência é a morte. A consequência é a morte. Não é que você vai mentir hoje
e daqui a alguns minutos você vai morrer. Não, não é isso. É que você está sendo cada vez mais encaminhado a uma morte espiritual eterna. Então, todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Mas nós podemos escolher morrer para viver uma vida com Deus ou morrer para viver na morte. Aonde Deus vai mostrar que vai ter trevas, não vai ter luz, vai ser sombrio. Você vai querer se matar, mas não vai conseguir, porque a aflição será muito grande. Então, assim, precisamos nos atentar com relação a isso. E, para a gente entender melhor, em João, quem puder abrir, João 8,44, o livro de João, 8,44. Quem abrir aí já pode ler para nós, tá? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Opa! Então aí esse texto vai dizer quem é o criador da mentira, é ou não é? Tá Sim. certo isso? Certíssimo. Então quando a gente mente... Ai, Jesus. Não é brincadeira não, gente. Quando a gente mente, engana, omite, a gente tá chamando quem de pai? Diabo. Diabo. É. E aí? E aí, de duas, uma. Ou na mesma hora, meu irmão, você pede perdão para Deus, peça misericórdia, muda, conta a verdade, mas que doa, conte a verdade, porque senão você está dando a sua vida para o próprio diabo. Não precisa nem fazer pacto não, viu, gente? Não precisa nem fazer pacto. Isso aí já é uma outra situação. Mas quando a gente vive em cima de uma mentira, a gente até pode estar dentro da igreja, mas a gente continuar dando índices de mentira, nós estamos falando para Deus assim, Deus, seguinte, eu gosto de celebrar, de ser bom, de tudo mais, mas ainda eu gosto de mentir, então meu pai não é Jesus, meu pai não é Deus celestial, meu pai é o próprio diabo, príncipe das trevas e príncipe deste mundo. Você pode perceber que já fizeram uma análise científica que a maioria de umas conversas hoje, vamos falar assim, da pessoa que não conhece Jesus, tem muita mentira, tem muita falsidade, tem muito engano. Tem muitas pessoas que acordam já pensando em enganar os outros. Essas pessoas estão chamando o diabo para ser o pai delas. Olha isso, gente. É estarrecedor. Então, nós tendo aqui a palavra de Deus e o conhecimento pleno das Escrituras,
a gente precisa entender que qual que é a declaração que eu estou fazendo para Deus? Olha, Deus, eu acho o Senhor bom, o Senhor é bondoso, mas o meu pai já não é mais você. Mas se você enxerga isso como uma deficiência que precisa ser tratada, com certeza Deus vai nos perdoar para que você possa chamar ele de pai, de forma verdadeira. Porque a palavra dele diz, que até o tema do nosso aniversário, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se Jesus é o caminho que devemos percorrer, é a verdade que esse caminho nos leva à vida. Sabe qual que é o do diabão? Ele é o caminho, a mentira e a morte. É tenso, igual a Amanda diz aí. Não é fácil, irmãos. Não é fácil, sabe por quê? Porque a humanidade, ela está consumindo a mentira de uma forma tão assim avassaladora que isso virou estilo de vida de muita gente mentir. Mente em tudo. Até acredita na mentira. Já conhece gente que acredita na mentira? Sim. Hein, gente? Oi! Sim, eu conheço. Então, imagina. Então, nós precisamos ser a voz libertadora dessas pessoas. Como? Apontar o dedo na cara dela e falar, seu mentiroso! Depende. Mas você pode mostrar para ela através da palavra, através de Jesus, através que a verdade ela transforma, ela traz luz na escuridão. Como diz, a mentira tem perna curta. Alguma hora ela vai aparecer. Por que alguma hora ela vai aparecer? Porque Deus tem misericórdia de nós. Deus tem nos ajudado tanto nessa vida e ainda quer nos levar para perto dele, por isso que ele não fica satisfeito com a morte do ímpio. A palavra diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio. Ele se alegra com a morte do justo. Se o justo morrer, meu irmão, é festa no céu. É festa no céu. Porque cumpriu o seu papel. Agora, o ímpio morrer sem salvação é tristeza. Então, precisamos, nós que estamos aprendendo isso aqui sobre pecado, analisarmos sobre nossas vidas. Não vai dar para falar tudo sobre mentira hoje. Nós vamos ter que umas 3 aulas, que tem bastante coisa aqui. Né? É isso aí, Amanda. A mentira está amaldiçoando a própria vida. Apontar dedo não ajuda. Porque também a gente só quer apontar o dedo, mas não quer apontar o dedo para nós. Não quer ver o quanto nós também já fizemos, de fato, ou ainda fazemos. Mas precisamos mostrar o caminho da verdade. É esse tal do livre-arbítrio aí que atrapalha esse povo.
Se você colocar na sua mente que você não tem mais livre-arbítrio, você vai ter até uma vida melhor. As suas escolhas vão partir de Deus. As suas escolhas vão a partir de um relacionamento sério de você com Deus. Quem pode ler Apocalipse 21:8? Sendo verdade, trabalhando sempre com a verdade, certamente. Como se diz, 21:8? 21:8? Apocalipse 21:8. Antes de você falar, Rô, só para vocês entenderem, gente, em grego, a palavra diabo, a diabo, é escrita assim, ó, diabolos. 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 Em grego, quer dizer caluniador e acusador. Quando ele deixa de ser Lúcifer, anjo de luz, ele vira o nome de Satanás, diabo, que em grego é caluniador e acusador. Quando mentimos, assassinamos a verdade. Não existe nenhum benefício na mentira, ok? E agora, no Apocalipse 21:8, vai dizer exatamente o que eu estou falando aqui. Cadê? Manda aí, manda brasa aí, Rô. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é segundo a morte. Olha aí. É o que a gente estava comentando, a morte espiritual. A segunda morte. No lago de fogo. Você já pensou de você dar uma nadada no lago de fogo? Quem já pensou aqui? Vamos. Nadada no lago de fogo é fogo. Vou dar um pulinho ali no lago de fogo. Meu irmão, você vai virar brasa. No nosso pensamento, se você pular num lago de fogo, vamos supor que você pule dentro de um vulcão. Ali tem fogo, não tem? Você pula dentro e tá lá lava, cheia de fogo. Na verdade, você nem vai conseguir chegar lá. Porque é tão quente que te consome antes de você chegar lá. Mas vamos supor que tem um trampolim gigante e você pulou no lago de fogo. É só os esqueletos tostados. Né? É isso que Deus está mostrando no Apocalipse, que nós estaremos dentro deste lago e seremos consumidos pela morte espiritual e vamos ficar nessa morte eternamente, sendo consumidos. Vamos sentir dor, vamos sentir queimando e não vamos, na verdade, morrer para não sentir mais. Não é essa morte que Deus está falando. Nós vamos morrer espiritualmente e vamos ainda sentir dor. É nesse nível. E lá fala que os mentirosos estarão juntos. Então, olha aí o resultado desse pecado. Tem bastante coisa para passar aqui. Eu vou dar uma próxima aula, só para vocês anotarem aí. A mentira nasce da necessidade de se obter algum proveito ou alguma vantagem. Entendam isso, vou repetir.
A mentira nasce da necessidade de se obter algo, proveito, de obter algum proveito em alguma coisa ou alguma vantagem. Então, às vezes, nós mentimos por uma necessidade. Olha só. Mentimos por causa de uma necessidade. E, por outro lado, mentimos para obter vantagens sobre a vida dos outros. O Alexandre estava me contando uma vez que tem um amigo dele, né? Que contava muita vantagem. E mentia, né? Acaba que você vai conhecendo a pessoa, quanto mais perto da pessoa você estiver, quanto mais a convivência, mais você vai conhecer. Se a pessoa é verdadeiramente aquilo que as pessoas falam. Então a gente acaba sendo íntimo. E você começa a perceber que não é tão assim como você imaginava ser. Então a pessoa começa a criar vantagens em cima de uma mentira para a necessidade dela estar em vantagem. Olha só que absurdo. E quantos não mentem por uma necessidade? Por exemplo, muitos mentem, fraudulentam sobre a sua necessidade. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Você entra dentro de uma loja, umas Casas Bahia, por exemplo. Casas Bahia, tá? Aí você chega lá, vê aquela televisão de 150 polegadas. Fala, nossa, essa televisão aqui é que eu preciso ter. Essa televisão vai dar para ver a célula em todos os quadrantes da minha casa. Quero essa televisão. Aí tá lá o preço da televisão. Sei lá quanto é uma televisão de 1.562 polegadas. Vai, vamos chutar. 10 mil. 10 mil reais. Aí, você tem lá o nome tá bacana. Opa, vou fazer o boleto das Casas Bahia. E você tem a consciência que a prestação que você vai pegar ali, você não vai dar conta de pagar. Meu irmão, eu tô te falando isso porque isso já aconteceu comigo. Comprei algo que eu não dei conta de pagar, não porque aconteceu um agravante depois, não foi por isso. Porque pode acontecer que você está trabalhando tudo certinho, bonitinho, você sabe que cabe no seu orçamento, mas às vezes você fica desempregado, você não recebe, e aí acontece algumas coisas. Deus conhece o nosso coração. Mas quando você vai com a vontade da sua necessidade de obter alguma coisa em cima de uma mentira que você está colocando, você está mentindo pro cara que está te vendendo, para Deus, para você e para sua família. Você está mentindo para uma galera. Aí você pega a tal da televisão e não paga nem a primeira parcela. Você fala, eu sabia mesmo que eu já sabia que eu não ia conseguir pagar. Ué, mas então por que você fez? Você se tornou ali escravo do pecado da mentira. Por causa de uma necessidade sua. Vocês estão me entendendo? Sim. Ok? Então eu já fiz isso.
Uma vez eu comprei um carro que era o meu sonho. Hoje eu já não tenho mais esse sonho. Mas era o meu sonho de consumo. Eu era solteiro ali e tal. Aí comprei o carro. Dei 5 mil de entrada e financiei o restante. Eu falei para mim mesmo, vai se Deus quiser, porque eu não tenho condição de pagar, não. Eu queria mostrar para as pessoas, criar vantagem sobre aquilo que eu estava adquirindo e mentindo para o cara da concessionária, mentindo para mim, mentindo para as pessoas. E sabe o que aconteceu? Depois de 6 meses, tive que devolver o carro. Não, na verdade, devolver não. Eu tive que vender, passar esse carro para frente para alguém pagar e ficar com ele. Eu consegui pagar 6 meses. Já não estava aguentando mais. Porque a avareza, sabe, muitos pecados vão desencadeando através da mentira. E aí você toma um prejuizaço. E não era aquilo que Deus queria. Então, precisamos lidar com essa necessidade que nós temos para não mentir e não tomar de proveito também sobre outras coisas. Entende? A Amanda está falando aí que ela também, não com relação ao dinheiro, mas fazia isso, achava que agia pela fé. Tipo assim, entendi. Vou comprar ali uma, sei lá, uma bicicleta aí de 8 mil reais e vai ser pela fé. Mas, gente, aí está usurpando a palavra de Deus. A fé não é sobre isso. A fé não é sobre isso. É a mesma coisa de eu querer ofertar, por exemplo, na igreja e dar um cheque sem fundo. Ai, meu Deus. Dar um cheque sem fundo. Não, Deus vai prover. Gente, isso é usurpar da palavra. Entendeu? Não é, a provisão de Deus não está relacionada à mentira. Ele pode prover, sim, mas não pode ser uma provisão contida na sua necessidade. Porque Paulo vai falar, como eu já disse, que nós devemos dar, ofertar, retribuir aquilo que nós temos de acordo com o que é nos dado. Então não adianta, você que, por exemplo, ganha R$ 1.000, não tem como você querer ofertar 10 mil. Está fora de uma realidade. Entende o que eu estou falando? Deus quer que você seja um bom administrador com aquilo que Ele está te dando, para que você divida e reparta com seus irmãos de acordo com aquilo que você tem, mas dê com coração generoso. Então, quem está dando com coração generoso, não tem mentira entrelaçada. Amém. Agora tem um conhecimento. Vocês estão aqui? Amém. Amém. Então, na próxima aula, a gente vai continuar com a mentira, porque tem muita coisa. Vocês não têm noção. E é um assunto que a gente precisa muito trabalhar. Porque pode ser que daqui a pouco, que amanhã, você venha cair na tentação de mentir. Mas eu quero, aqui, junto com vocês, fazer uma oração. Amém? Amém. Estão todos comigo? Amém.
fazer uma oração e uma Amém. declaração para Deus, para que a gente venha, de alguma forma, combater esse pecado. Mesmo que você se exponha, para qualquer pessoa que seja, mas que, através da sua exposição com a verdade, essas pessoas possam ser transformadas. Então, Judas, para você ter uma ideia, Judas mentiu para Jesus, que Judas não contou a verdade para Jesus. Ó, Jesus, eu te entreguei, então vaza que os caras estão vindo. Ele nem falou isso. Poderia ter falado, Jesus, seguinte, o pecado da avareza entrou em mim, tá me derretendo, ganhei 30 moedas ali, e é o seguinte, eles estão vindo atrás de você, corre. Jesus não ia correr, tá, gente? Porque isso tudo era desencadeado do próprio Pai Celestial. Mas ele poderia ter falado a verdade com Jesus, mas ele veio desencadeando tanto pecado sobre a vida dele que a mentira, a omissão da verdade virou mentira. E o que foi aí a consequência de Judas? A morte. Ele desejou a morte e se enforcou. Entendeu? Ele poderia ter contado a verdade para Jesus. Pedro mentiu com relação a Jesus. Ah, eu não conheço Jesus. E as pessoas, não, mas você se parece com ele. Você, poxa, mas parece que você está falando igual a ele. Não, mas eu não conheço Jesus. Mas Pedro ainda teve tempo de voltar atrás. Não tomou atitude como Judas. E aí voltou a falar a verdade. Que Jesus perguntou para ele 3 vezes, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E ali Pedro observou que a verdade é libertadora. A partir dali, Pedro, que não tinha, de alguma forma, conquistado, talvez, muitas pessoas para Cristo, na sua primeira exposição, foi mais de 5.000 almas rendidas a Deus. Depois da morte de Cristo, hein? Então, a verdade nos transforma. Porque quando Pedro ministrou, depois de estar com Jesus, a verdade fez com que viesse a transbordar nos corações. Então a mentira não vai te levar a canto nenhum. Então eu vou orar aqui para que o Senhor possa nos libertar deste pecado e que a gente venha ter consciência que esse pecado nos leva à morte. Amém? E isso eu falo para todos, todo ser que respira, desde uma criança até o idoso. Meus irmãos, eu te falo que não tem vantagem nenhuma de mentir. Só desvantagem. Amém? Então feche seus olhos. Vamos declarar aqui nesta noite. Se você puder, eu vou fazer uma oração que você talvez possa até fechar o seu áudio aí. E você vai fazer essa oração junto comigo, amém? Pode ser? Amém. Amém. Vamos declarar aqui junto comigo. Você vai repetir essas palavras que eu vou estar entoando aqui. Tá? Senhor Jesus, que nesta noite, ó Deus, o Senhor nos trouxe, Pai, a libertação da sua palavra. Estamos aprendendo
que a mentira não provém de ti, mas que a mentira provém do maligno. Porque o diabo é o pai da mentira. Mas Jesus, perdoa, Senhor, os meus pecados, pois, de alguma forma, eu tenho mentido. Talvez para as minhas necessidades e talvez para as minhas vantagens. Mas nesta noite, Jesus, me ajuda, me perdoa, que o seu amor possa chegar no meu coração e tirar tudo aquilo que eu fiz prevalecer o pecado da mentira. E que a partir de agora, toda a mentira possa ser retirada da minha vida. Que o diabo não será glorificado por mim. Somente será glorificado o Senhor Jesus. Me ajuda, Senhor, a ser luz nas trevas. Que eu tenha vergonha se eu mentir. E que o Espírito Santo de Deus possa me libertar e me dizer que eu preciso mudar e que a minha família possa ver sobre mim a verdade e que, baseado nessa verdade, o Senhor possa trazer luz nessas trevas. Obrigado, Jesus, porque eu me coloquei a minha vida aqui nesta noite diante de ti. E que sejamos verdadeiros em tudo, em qualquer que seja as consequências. Muito obrigado, Jesus. E que o Senhor nos perdoe. Em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 É isso aí, galera. Obrigado por vocês estarem aqui até esse minuto, essas horas. E tenho certeza que, a partir desse momento em que nós oramos, o Senhor está movendo céus e terra e o Espírito Santo dele para nos incomodar quando de alguma vez a gente querer domesticar o pecado da mentira. Vamos ser verdadeiros, doa o que doer. Verdadeiros, primeiramente, com Deus. Primeiramente com Deus. Amém? Vamos tirar a nossa fotinha. Vamos tirar a nossa fotinha para ficar bonito na capa. Pode ser só estar com o olho aberto, não tem problema, não. Pode ser com o cabelo totalmente, sei lá. Ô, Kleber, não precisa pentear agora o cabelo, não. Já passou das 11. Aê, Kleber. Eita. Vamos tirar essa fotinha top. É isso aí, Claudinha. Semana que vem tem mais sobre mentira, hein? Glória a Deus, poderoso. Vamos aguentar, galera. Vamos aguentar.
Não vamos mentir, não, pelo amor de Deus. Dá muito trabalho, Júnior. O Dá um trabalhão, né? dia da trabalho é para Deus. Oi, seus lindão! Oi, amiga, que saudade! Então sorria que agora no 3 nós vamos tirar uma foto. Bora lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Sorria, meu bem. Ó, deixa eu ver. A Bruna. Ô, Bruna, mulher, o que quer dizer? Ah, é. Esqueci o nome. Boa noite, feliz Pera aí, família com Jesus. Eu amo vocês. Fica com Deus. Amo muito. Obrigado por Amém. estarmos juntos. Show de bola. Gratidão, foi maravilhoso. Que o Senhor abençoe todos vocês. Amém. Que a glória dele possa ser vista através das suas. Fala pra ela. Boa noite. Oh, fofura. Boa noite. Deus abençoe. Beijo Oi, no coração de lindão. vocês. Muito obrigado. Até quinta-feira que vem. Amanhã nós temos culto às 20 horas e domingo. Ó, sábado e domingo. Festividade. Oi, Beijo, meu amor. Tony. Vem ver a tia. Saudade. Beijo, Joca. Fofura. Fofinho. Amo vocês. Beijo, amo Tamo vocês. junto, pastor. Até sábado. Beijo no coração. Beijo a hora. Claudinha, boa noite, lindona. Tchau, Claudinha. Não durma com os óculos. Durma com Deus, gatona. Amo vocês. Um beijo. Tchau. Gratidão, Júnior. Tamo junto.